Toda vez que eu lanço um vídeo falando a respeito do uso de inteligência artificial na produção musical, sempre aparece alguma pessoa comentando coisas tipo: como que eu faço para registrar uma música produzida com inteligência artificial? Tem como registrar música produzida com inteligência artificial de forma gratuita? Dá para ganhar dinheiro produzindo músicas com inteligência artificial? Então, pensando nessas perguntas, eu quero explicar uma coisa aqui. Quando você para produzir uma música, a meu ver, tem duas formas de você olhar para essa música. Como arte, que tem mais a ver com o valor que essa música tem para você, ou como produto, que tem mais a ver com o valor que o mercado vai dar para essa música que você está produzindo. Deu para sacar? E aqui tem um lance interessante. Se você está aí pensando em registrar essa música que você está produzindo, seja lá como que você tenha produzido essa música, isso significa que você está transformando essa música, essa arte que você está produzindo, em um produto. Mas a música como produto começou ali por volta de 1500, enquanto que a música como arte já existe há milênios. E se você está aí agora produzindo músicas com inteligência artificial, uma atrás da outra, e ainda mais pensando em ganhar dinheiro com elas, talvez isso signifique que você tem muito mais o perfil de um produtor ou de uma gravadora preocupado com dinheiro do que o perfil de um músico, de um artista. Mais do que te ensinar a registrar essas músicas, nesse vídeo nós vamos descobrir se, de fato, o seu objetivo é ser reconhecido pelo mérito da sua arte ou se você quer apenas fazer dinheiro com ela. Porque se esse for o seu objetivo, registrar músicas produzidas com inteligência artificial talvez nem seja o melhor caminho. Quer saber por quê? Depois da vinheta. Isso é fato. O mundo da música está todo animadinho com a inteligência artificial generativa. O Suno e o Udio estão aí há mais ou menos um ano impressionando com seus produtos. Você tem, de um lado, uma galera assustada com a ideia das máquinas dominando os humanos, e do outro lado, uma galerinha esfregando as mãos, pensando como é que eu uso isso ao meu favor para sair produzindo música. Só que para mim o buraco é bem mais embaixo. E a inteligência artificial, na verdade, veio para canalizar uma escolha feita há muito tempo atrás. Imagine você que música é água líquida. O ser humano consome e produz música há milênios. Música é parte da vida humana e se manifesta de diferentes formas. Uma experiência entre humano. Em Angola, por exemplo, a palavra samba, além de se referir a um estilo de dança tradicional, também pode ser associado ao ato de tocar e cantar. Por acaso você reconhece essa palavra? Pois é daí que veio a palavra samba. Aliás, samba é um ótimo exemplo de como que a música transcende o som. Tanto que quando alguém diz que vai rolar um samba, a gente já pensa na música, na dança e na festa, não é verdade? Até uns 500 anos atrás, fazer música não era um privilégio de poucos escolhidos. Todo mundo podia fazer música, mas à medida que a música foi sendo comercializada e transformada em espetáculo, foi estabelecido o mercado da música, separando a experiência musical do produto musical. E o que era fluido passou a ser congelado para ser comercializado. A gravação é exatamente isso, um momento congelado no tempo. Foi criado um mercado gigantesco para comercializar essas pedrinhas de gelo que a gente consome derretendo toda vez que a gente aperta o play. A monetização da música na história, Idade Média e Renascimento. Na Europa medieval, músicos eram patrocinados por igrejas, reis e nobres. A música era valorizada, mas não vendida como um produto para o público. Compositores como Guilherme de Macau, século XIV, e Joaquim, do século XV, recebiam apoio financeiro de mecenas, mas não vendiam suas músicas em larga escala. Primeiros registros de venda de música. Um grande marco foi a invenção da imprensa musical por Ottaviano Petrucci, em 1501, na Itália. Ele foi o primeiro a imprimir partituras em grande escala, criando um mercado para a venda de música escrita. Isso permitiu que compositores como Palestrina e Monteverdi começassem a ganhar dinheiro vendendo as suas obras.
Então toda vez que você olha para uma partitura, saiba você que elas foram uma das primeiras responsáveis por dar início a esse mercado de música, transformando, por assim dizer, a música em um produto. O nascimento da indústria da música. A verdadeira comercialização da música como um produto começou a se consolidar no século XIX, com a venda de partituras para piano e canto, impulsionado principalmente pelo crescimento da burguesia. Já no início do século XX, a invenção do fonógrafo por Thomas Edison, em 1877, e o crescimento das gravadoras transformaram a música em um grande negócio. Primeira gravação vendida. A primeira gravação comercial de música foi feita pelo engenheiro Emile Berlini, criador do gramofone e do disco de vinil, no final do século XIX, a Berlini Gramophone Company, vendendo gravações para o público. O que a gente está vivenciando é toda uma geração de artistas, gravadoras, profissionais da música, confundindo isso com isso, dando mais importância para o produto fonográfico do que para a experiência musical em si. Um monte de gente por aí lançando um monte de single nesses sites de streaming, felizão de ficar vendo a música lá, tem um monte de play, mas que não consegue encher uma casa de show com 500 pessoas. Esse é um estado da música muito conveniente para ser comercializado, mas nem de perto é uma experiência musical completa. É por isso que as pessoas vão em shows, rodas de samba, em bloquinhos, num concerto, para tomar um banho de música, uma experiência musical na sua totalidade. E é aqui que eu chego na inteligência artificial. Essas inteligências artificiais que fazem música também se baseiam na ideia de que música é um produto fonográfico. E acabou. O que essas empresas fazem é uma simulação disso. Parece música de verdade, mas é feito de plástico. Isso é muito conveniente para o mercado fonográfico, que agora pode vender plástico como se fosse água. Registrando uma música. A maneira tradicional para você registrar uma música seria você se afiliar a uma associação de músicos, se cadastrar lá como produtor fonográfico e então gerar o código ISRC de cada música que você for distribuir. E eu vou te falar que independente do jeito que você faz essa música, isso é tudo gratuito. Para se afiliar à associação é gratuito, para se cadastrar como produtor fonográfico também é gratuito, e para você gerar o ISRC também não paga nada. Não importa como você tenha feito essa música. Mas, sinceramente, não tem sentido nenhum você fazer tudo isso se você não for músico, se não for artista, não é verdade? E eu falo por experiência própria. Depois que você passa meses produzindo uma música, quebrando a cabeça para produzir essa música, regravando ela um monte de vezes até você achar que a música ficou boa, depois de produzir essa música ali no braço, com os recursos que você tinha disponível, a hora que você entra no site da associação e você gera o ISRC, é com certeza um momento muito gratificante. Dá uma sensação de missão cumprida. E é seu pro resto da vida. E guarda essa informação, porque mais pra frente no vídeo aqui eu vou falar mais sobre isso. Inclusive eu acredito que muito em breve é exatamente nesse ponto que as associações de músicos vão conseguir filtrar se aquela música que foi registrada realmente teve um trabalho por trás ou simplesmente você foi lá e utilizou um prompt para fazer aquela música. E talvez a partir desse registro as plataformas de streaming comecem a administrar esses plays de uma forma diferente, o que possivelmente também vai fazer com que mude a forma como você vai receber por essa música. Só para você ter uma ideia, o ISRC, que é o código da música, foi oficialmente introduzido em 1989, mas foi só ali pela década de 90 que as primeiras músicas começaram a ser registradas oficialmente com ISRC. Ou seja, esse lance de registrar a música, por incrível que pareça, é muito recente. E agora com a entrada da inteligência artificial, com certeza esse método vai ter que passar por alguns reajustes. Se você quiser entender melhor qual que é a importância desse código ISRC e como que ele funciona e como é que você faz para colocar um ISRC na sua música, depois dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal. É um vídeo bem completo, com certeza vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Registrando rápido e fácil. Mas se o seu objetivo é realmente produzir isso aqui, o seu foco é dinheiro. E se de fato você não quiser ter o trabalho de se afiliar a uma associação de músicos, também não quer aí se tornar um produtor musical, que é quem pode gerar o ISRC, como a gente acabou de ver, você pode selecionar um distribuidor digital que ofereça o ISRC de forma automática. É o distribuidor que vai assumir o papel de produtor musical da sua música. Existe uma infinidade hoje de
bons distribuidores digitais na internet. Desde distribuidores mais profissionais, como é o caso da CD Baby, por exemplo, que é a distribuidora que eu utilizo, como distribuidores mais simples, como é o caso, por exemplo, do distribuidor DistroKid. Mas lembra que agora há pouco no vídeo eu falei que quando você gera o código ISRC do arquivo fonográfico da sua música, ele é seu para sempre? Pois é, se você utilizar essa opção automática que esses distribuidores oferecem, o ISRC vai ser deles. Já pensou, por exemplo, se essa empresa do nada resolve fechar? Pode ser que fique bem complicado para você conseguir reaver esse código. Ou, por exemplo, imagine se uma música que você distribuir fique famosa aí de repente, da noite pro dia, tem lá um monte de plays e acontecer dessa empresa não repassar para você os valores da maneira correta. E ainda tem outro problema, se você fica por aí publicando um monte de música produzida por inteligência artificial, você meio que obriga, por assim dizer, plataformas de streaming de música a adotarem algoritmos para lidar com toda essa quantidade de música enorme. Um problemaço para os artistas que vivem de música. Depois dá uma olhada nesse vídeo onde a gente fala a respeito dos algoritmos que são utilizados para administrar esse volume absurdo de música que está lançando no mercado. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Há milênios, a música conecta pessoas, reflete personalidades, desenvolve a nossa memória, a nossa cognição e é praticamente impossível imaginar um mundo sem música. Pode ter certeza que a música nunca vai acabar. No fim das contas, a pergunta que você deve se fazer não é como registrar uma música produzida por inteligência artificial, mas sim, por que eu quero registrar essa música? Se a sua resposta for simples, é para ganhar dinheiro, sinceramente, talvez você nem precise desse registro. Basta escolher um distribuidor digital e seguir o jogo. Mas se essa música tiver um significado maior para você, se ela representa de fato algo que você criou e que você quer levar para a vida toda, então o registro não é só um detalhe burocrático. É um marco. Pense nisso. É aí que está a diferença entre pessoas que vendem música de quem realmente faz música. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.